E agora vem a pergunta. Estou montando minha arquitetura. Quero saber quais os componentes eu vou utilizar. Sejam os frameworks, as ferramentas, né? No contexto da arquitetura de software, mais os frameworks que eu vou utilizar dentro da minha aplicação. Como que eu decido isso? Eu não tenho a receita, já falei, né? Eu não tenho a receita de falar o que eu tenho que usar. Então, como que eu decido por qual framework utilizar? Simples. Você vai ter que estudar as possibilidades, né? Estudar quais são as opções. E, cara, eu vou te falar que, assim, você pode se basear nos feedbacks da comunidade, sim, é importante, mas nada melhor do que uma POC para você decidir o que vai ser melhor para o teu cenário. Então, a POC, que é a prova de conceito, te ajuda muito a decidir alguma coisa. Por quê? Porque a POC é algo aplicado ao seu cenário. Então aí que você vai sentir se realmente aquele framework que falam que é o melhor na comunidade atende 100% do teu cenário. Às vezes você só vai perceber isso colocando um pequeno projetinho para testar na prática. Então faz muito sentido. Nas empresas que eu passei, eu sempre costumava fazer muitos testes. Então é até interessante porque eu via vários projetos jogados em alguma pasta lá que eram projetos para testar pequenas funcionalidades de um framework que é onde eu tinha dúvida se ele ia se encaixar no cenário ou não. Então como que eu ia saber isso? Eu testava, né? Hoje em dia a gente está utilizando um framework para fazer a internacionalização do software, né? Trabalhar com 2 idiomas, trabalhar com 3 idiomas e tudo mais, com diferentes tipos de moeda. E para decidir qual utilizar, eu fiz uma POC. Então, e assim, até então não tive mais problemas, porque tudo que eu tinha de dúvida e queria testar antes de aplicar no meu projeto, eu testei nessa POC. Faz muito sentido. Então aí, através das POCs também você vai conseguir analisar os prós e contras dessa escolha, comparar elas, até inclusive tem uma ferramenta muito bacana que, se você quer fazer uma prova de conceito em relação à performance, você pode usar um pacote chamado benchmark.net, que você consegue fazer, por exemplo, 2 implementações lá com 2 frameworks para testar a performance deles e usar esse benchmark.net para fazer vamos dizer assim, o monitoramento. Então, startar 2 coisas e ver o tempo que cada uma demorou para responder, por exemplo, e saber qual é a ferramenta, qual é o framework mais rápido que te atende. Um detalhe importante aqui, um detalhe interessante, na verdade, que até o próprio Luiz Carlos Faria comentou na live dele, que ele fez uma live, eu acho que sobre Mediator, né? Quando usar, quando não usar. Ponto interessante que o Mediator, ele entrega uma série de funcionalidades, mas um ponto que eu gosto de falar para o pessoal sempre quando você vai utilizar e buscar por um framework, buscar por uma prática, alguma coisa, veja o que é o problema real que ela resolve. No que ela foi centrada, na verdade, né? No que ela foi focada em resolver. Então o Mediator, ele é um padrão, apesar de ser o nome de um framework também, né? Mediator sem o O, né? Mediator só com R no final. Ele é baseado no Mediator padrão. Então é basicamente um mediador de chamadas que, por exemplo, quando você chama determinado comando, que geralmente ele é implementado com comandos, então quando você cria um comando e manda assim, Mediator, estou querendo executar esse comando. Então esse Mediator, ele pega, ele reconhece qual que é o comando, e aí ele é processado, esse comando é processado em algum lugar. Adicionalmente, esse Mediator, quando você processa esse comando, você consegue disparar eventos, disparar notificações a partir desse processamento desse comando. E um dos trunfos, né, que eu considero que seja o ponto central desse framework é que você dispara uma vez um evento e você consegue, vamos dizer assim, implementar vários handlers de eventos que assinam para que quando aquele evento seja disparado, eles vão automaticamente ser notificados também, vão ser processados também.
Então faz muito sentido você utilizar isso quando você tem um evento que se dispara para o sistema, utilizando o Mediator, e aí você tem vários pontos da sua aplicação que tem que responder àquele estímulo daquele evento que foi disparado, tá? E aí sim cada um processa a sua parte utilizando dados daquele evento. Se você tem uma relação de 1 para 1 de um evento para um handler só, e foi o que ele comentou na live dele, acaba perdendo um pouco a vantagem de você utilizar um framework no meio do caminho para fazer isso. Porque se você é uma chamada só para outra, você pode fazer isso manualmente, né? Se isso não vai crescer, se não tem um desenho que isso vai mudar de fonte segura, então não tem por que você se preocupar com isso agora. Se eventualmente acontecer, você pode aplicar. Então, muitas vezes o pessoal fala, beleza, command pattern, e agora eu vou ter que necessariamente usar o mediator e tal. É que assim, geralmente o pessoal desenha o command pattern de uma forma em que faz sentido utilizar o mediator. Mas se for analisar a fundo isso, ele só faz sentido, né? Ele faz mais sentido, na verdade, quando você tem vários pontos de processamento dos eventos e das notificações que são disparadas. Então, claro que ele tem outras funcionalidades, mas no geral ele entrega essa vantagem. Então vale a pena você realmente sentar, analisar para ver se aquele padrão resolve o seu problema ou ele só está sendo uma camada a mais no meio de um processamento que muitas vezes você nem precisava fazer, né? E um exemplo muito bom, eu posso até dar o exemplo. A partir de um comando que a gente processa, a gente tem que disparar um evento. Esse evento ele vai para vários lugares, então ele tem, em alguns casos lá, ele tem que mandar e-mail para o cliente, ele tem que registrar o histórico daquilo que aconteceu. Então ele tem uma série de processamentos que tem que ser feitos que faz sentido a utilização.